Bom dia. Nesta sequência de explicar Portugal de A a Z, hoje é dia da letra F e escolhi para vocês um F de fado. É uma das quase identidades de Portugal no mundo. Então, fado vem de uma palavra latina que é fatum, que significa ou significava destino. Então tem tudo a ver com aquilo que nós vamos falar hoje. Vamos nos deter um pouquinho, não só sobre a história do fado, os tipos de fado, enfim, e desmistificar também algumas das lendas ou histórias que vocês certamente já ouviram falar. Bom, a origem do fado é um pouco incerta, há vários historiadores e vários especuladores sobre isso, mas de todas elas a mais aceite é que teve origem, o fado teve origem nas canções que os marinheiros no século XV, XVI, XVII, XVIII, por toda a epopeia dos descobrimentos portugueses, cantavam nas suas viagens para se animarem de uma vida, como imaginam, dura, das doenças que os afetavam, enfim, das saudades que tinham dos seus entes queridos, das suas terras. Muitos deles tinham quase a certeza que nunca mais voltariam, enfim. Então, das dificuldades dessas viagens, né? E falando aí dessa palavra saudade, que para todos nós que temos a língua portuguesa como língua mater, vocês sabem, ou muitos de vocês sabem certamente, que é uma palavra inclusive que está cunhada na identidade da cultura portuguesa, porque é muito difícil você traduzir, não existe uma tradução imediata para outras línguas, né? Há uma coisa parecida com nostalgia, enfim, mas vocês sabem que não é fácil traduzir à letra a palavra saudade, que tem para nós um significado que obviamente vocês conhecem. Bom, mas isso para dizer que retratava um pouco essas músicas. A origem do fado vem dessas músicas que eram cantadas por gente muito simples, analfabetas, a maior parte delas que compunham, obviamente, essas viagens. Essas músicas sofreram também influências afro-brasileiras. Nem sempre, para quem vem do Brasil, a ligação entre os ritmos afro-brasileiros e o fado faz muito sentido, mas agora com essa explicação vocês percebem que era muito fácil que essas gentes que andavam embarcadas durante muitos meses, quando não eram anos, eram facilmente assimiláveis essas influências de canções e de ritmos e de letras também de muitas dessas paragens por onde andavam. O Brasil era uma delas, as outras eram paragens africanas, asiáticas, etc. Bom, mas portanto, quando esses marinheiros voltavam, cantavam obviamente essas músicas aqui também nos locais que eles frequentavam, que obviamente estavam sempre ligados à parte do porto, à parte comercial, sobretudo em Lisboa, e à vida boêmia, que eles ganhavam, obviamente, gastavam o dinheiro que ganhavam, normalmente não havia restaurantes naquela época, mas o equivalente em tabernas, em locais onde eles se divertiam à noite e onde era, obviamente, muito comum haver também música, instrumentos musicais e prostitutas, né? Então a origem do fado está muito ligada exatamente a essa gente humilde, pobre, e que muitas vezes tinha como cantoras prostitutas que estavam obviamente nessas tabernas também, quase um submundo, né? Então a origem do fado é uma origem muito humilde ou quase subterrânea em relação à sociedade. Bom, o que é que acontece? Em 1840 o fado sobe um degrau de importância. Isso por quê?
porque houve um primeiro mito chamado Maria Severa, era uma prostituta, ela morreu, obviamente, por doenças venéreas muito cedo, ela só viveu 20 anos, e em 1840 ela é amante de um nobre chamado Conde Vimioso. Esse Conde Vimioso, que frequentava também esses mesmos locais que os marinheiros frequentavam, eram casas onde se cantava e onde se divertiam, e portanto esses nobres que, à falta de diversão noturna, iam a essas casas, os burgueses que ganhavam, obviamente, dinheiro também com esses comércios, que também frequentavam essas casas, era as que havia, começaram depois convidando essas mesmas cantoras e músicos, cantores, enfim, para irem para dentro dos seus salões, para os seus saraus, para começar animando a sua família, os seus amigos. Isso era muito comum na época e era uma forma também não só de passar as largas noites de inverno, mas também era um sinal de poder para chamar os amigos e se divertirem nesses seus salões. É quando então o fado sobe, como eu disse, de nível um degrau, porque passa a ser aceito e convidado para os salões da burguesia e da nobreza. Bom, isso inclusive está até muito bem retratado num quadro famoso do José Malhoa, que era um artista plástico português, que em 1910 pinta um quadro chamado O Fado, ficou exatamente com esse nome, e que retrata, ele arranjou, porque essas pessoas existiam, inclusive, o retrato de uma prostituta e do seu cafetão, que era fadista também. Ele chamava Amâncio e ela Adelaide Facada. Você já viu o tipinho, né? Então, quando eu estou falando de submundo, era submundo mesmo. Então ele retrata exatamente isso e perpetua essa origem, digamos, humilde e quase subterrânea do fado. Bom, isso quadra de 1910, ou seja, já do século passado, século XX. Bom, o que acontece é que em 1926 há uma ditadura em Portugal e essa ditadura política implicou uma censura sobre o fado. Então, talvez por questões preconceituosas, eles censuravam e, portanto, o fado não teve uma grande adesão, uma grande divulgação, apesar disso, apesar de ser quase tolerado nos salões dos burgueses e dos nobres. Bom, o que ocorre é que em 1940 há uma explosão, porque, inclusive até com aproveitamento político, curiosamente, daquela que muitos de vocês certamente ainda se recordam, da maior cantora de fado portuguesa, Amália Rodrigues. Ela, em 1940, atravessa as fronteiras, canta inclusive no Canecão, no Rio de Janeiro, no Olympia, em Paris, enfim, em todas as grandes salas de espetáculo mundiais, dá, obviamente, uma repercussão imensa a isso, e apadrinhada também pelo regime ditatorial do Salazar na época, que tira, obviamente, proveito disso como promoção, digamos, de Portugal. Bom, é a partir daí que o fado chega a um patamar de tal maneira grande que em 2011 passou a ser, pela Unesco, considerado patrimônio cultural e imaterial da humanidade. Então, hoje em dia, aquilo que vocês conhecem como fado é reconhecido pela Unesco como uma canção muito mais do que identitária de Portugal, e sim um patrimônio imaterial da humanidade. Bom, mas queria, deixando essa parte, digamos, histórica um pouquinho para trás, queria que vocês também ficassem com uma ideia que talvez não seja claro para todos, ou pelo menos para aqueles que ainda não vieram visitar Portugal, porque quando vêm connosco nós obviamente explicamos e mostramos isso a vocês. É que há dois tipos de, digamos, de estilo de fado.
O que é cantado em Lisboa, foi por onde o fado começou, por isso que pelas razões que eu expliquei há pouquinho, e esse estilo continua até hoje. Hoje, claro, já não há mais tabernas, mas são pequenos restaurantes, pequenas casas de fado, onde normalmente você vai jantar, não é obrigatório, mas você pode assistir e não fazer a refeição, mas o normal é fazer e frequentemente, ou fazemos sempre, porque oferecemos, digamos, o jantar, porque é obviamente bastante agradável. O que é que ele tem de típico? É tocado por um violão, uma guitarra clássica, e que acompanha a guitarra portuguesa de 12 cordas metálicas. É cantado também por um homem e uma mulher, cada um de uma vez, sem microfone, ou seja, sem amplificadores. Por quê? Porque a ideia, primeiro, o espaço é pequeno, é circunscrito, digamos, ao restaurante, por muito grande que seja. Normalmente o palco está central e a ideia é emocionar as pessoas, os espectadores, e exatamente por causa disso é que existe uma regra e uma frase que sempre falam para pedir respeito, tal como ocorre na ópera e em outros locais, silêncio, porque se vai cantar o fado. Então, essa mensagem é exatamente para que os espectadores, nesse momento, normalmente, os garçons interrompem as refeições, servem as bebidas, mas, enfim, a ideia é exatamente que as pessoas façam silêncio e prestem atenção às letras, às músicas, à canção e à emoção que os artistas, neste caso fadistas, homem e mulher, normalmente cantam um de cada vez e depois cantam em conjunto. Bom, mas, portanto, a ideia é passar essa emoção. Ora, isso é feito com a impostação de voz e o body language dos próprios artistas, né? Então, isso é um estilo que é característico, digamos, de Lisboa. Mas existe um outro, que é o característico do fado, que é cantado em Coimbra. É um estilo totalmente diferente, eu já vou mostrar a vocês, e é um estilo que está ligado à vida estudantil, ou seja, dos estudantes da Universidade de Coimbra, é uma das mais antigas da Europa, é a mais antiga de Portugal, e que tem tudo a ver com as tradições, a queima das fitas, que na verdade é a festa que os estudantes fazem nesta época, agora em junho, de final do ano letivo. Então tem autênticos desfiles, o pessoal bebe, enfim, é uma festa em quase todas as cidades, mas obviamente universitárias, mas claro, começou em Coimbra pela razão que eu expliquei há pouco. Bom, e os estudantes normalmente se reúnem em festas, em cânticos cantando a vida de estudantes, a dificuldade, às vezes a falta de dinheiro normal da vida de estudantes, as suas dificuldades de aprendizado, e também as baladas que fazem, as serenatas ou as serestas que fazem às moças às janelas, e portanto era muito comum saírem grupos de rapazes para fazer serestas às moças. E eu digo rapazes pelo seguinte: não se esqueçam que nessa época só os homens podiam estudar, as mulheres não tinham esse direito, e portanto só eles cantavam e tocavam. Então é muito frequente vocês verem um espetáculo da música de Coimbra. Hoje em dia as moças já vão cantando, mas acompanhando. Normalmente são grupos, e eu vou mostrar um exemplo de cada uma dessas coisas que estou falando, para vocês perceberem porque é que os rapazes estão cantando. Eles vestem, ao contrário do que ocorre em Lisboa, eles vestem o traje acadêmico, ou seja, com a capa e o próprio fardamento e as cores do seu curso, né? Então tem tudo exatamente a ver com isso. Outra diferença é que eles não cantam em locais restritos, não cantam em restaurantes, não cantavam em tabernas, e sim se organizam em grupos, chamadas tunas universitárias. E normalmente esses espetáculos são na rua, fosse pelas baladas, fosse pela tradição que se mantém até hoje deles se reunirem na escadaria da universidade ou na escadaria, que é o mais comum, inclusive o mais clássico,
e eu vou mostrar isso a vocês, a escadaria da Sé Velha de Coimbra, onde televisionadas, se vocês forem à internet vão encontrar inúmeras apresentações, uma de cada ano, obviamente, mas é um espetáculo muito bonito, porque a cidade se junta, onde a ligação dos estudantes de Coimbra com a sua universidade não tem nada a ver com quaisquer outras universidades. Eles é quase um casamento entre um respeito reverencial. Então é muito frequente que as pessoas já sejam às vezes presidentes de grandes multinacionais ou de altas figuras do Estado, mas pelo fato de terem feito medicina, arquitetura, enfim, direito em Coimbra, eles voltem nessa festa para cantar junto, contribuem para a Associação dos Estudantes. Então é muito bonita essa ligação. Bom, o que é que eu queria dizer com isso? É um estilo de fado diferente porque é cantado no exterior e isso tem uma implicação. Eles têm que cantar, porque o espaço não é circunscrito, têm que cantar num tom bem mais alto, vão cantar com muitos cantores, não é apenas um, então são muitos cantores. As guitarras que os acompanham também são guitarras diferentes, ou seja, a guitarra de Coimbra tem um timbre, um nível sonoro bem mais alto, exatamente para se fazer ouvir, e aí hoje em dia já são cantadas com microfones, etc., amplificadores, aí é diferente. Mas eu estou falando da parte tradicional e vocês vão ver isso, que a impostação de voz dos cantores de Coimbra é completamente diferente. E é muito comum os estudantes de Coimbra terminarem com um fado muito conhecido, que é Coimbra tem mais encanto na hora da despedida. Então, gostava que vocês ficassem com essas duas imagens, dois estilos de fado, o de Lisboa e o tradicional de Coimbra, por razões diferentes, e apreciassem ambos e soubessem que para além agora de uma juventude muito grande que deu outra roupagem também aos velhos fados e novas letras, enfim, o fado que é cantado hoje em dia, até mesmo em espetáculos, já é muito mais moderno, mas de longe a primeira diva, como eu disse, foi a Severa, mas a grande diva foi a Amália Rodrigues. E quando ela faleceu, em 1999, houve, para terem uma ideia da importância, houve 3 dias de luto nacional. Foi inclusive até comemorada os 100 anos dela por uma apresentação que ficou muito bonita, feita por 100 guitarristas. Não cantaram em respeito a ela, porque ela era a cantora, mas os guitarristas, muitos deles que a acompanharam durante dezenas de anos, tocaram exatamente na Prefeitura de Lisboa, num espetáculo lindíssimo, num cenário lindíssimo, como é a Prefeitura de Lisboa, que fica ali na praça do município e que normalmente mostramos a vocês também. Então espero que tenham gostado um pouquinho destes momentos em que falamos da história do fado. E até Portugal, e apreciem agora um pouquinho cada um desses momentos que vou mostrar a vocês.